antes mesmo dessa crise mundial que a gente viveu recentemente e ainda vive, né? Principalmente a Europa, os Estados Unidos, o Papa Bento XVI já falava sobre essa terceira via com muita ênfase, não? Exatamente, então, eu acho que é possível, nós temos que ter esperança, porque as pessoas às vezes olham para o mundo da política e ficam desanimadas, não acreditam mais. Mas se elas atuarem, se elas participarem, é possível. Então, a política, e mesmo assim, a política partidária, ela é um instrumento precioso. Bem usado esse instrumento, vai promover o bem comum, sem dúvida nenhuma. Então, nós não podemos apenas reclamar e apenas achar que tudo é sujeira, que ninguém presta, né? Então, nós temos, assim, um descrédito muito grande, é verdade. E não é sem justificativa, temos, né, provas para realmente não acreditarmos, mas não é esse o caminho, né? Nós temos que procurar participar mais, nós temos que nos envolver mais para que o partido político, a política partidária seja algo, assim, seja um instrumento muito melhor utilizado. Vamos falar sobre os documentos recentes, então, publicados aqui na Igreja no Brasil. Quais são eles referentes à política, padre? Então, olha, a CNBB tem um documento muito esclarecedor, é o documento 40, que fala sobre a evangelização, né, no mundo do trabalho, no mundo da cultura e no mundo da política. Então, esse documento esclarece muito bem qual deve ser o papel dos cristãos na política. Então, o documento 40 da CNBB. Agora, para essas eleições, nós temos um documento lançado pelo Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil, né, que se intitula Eleições 2010, Chão e Horizonte. E é um documento muito baratinho, você encontra ao preço de R$1, as pessoas poderiam, sem dúvida, comprá-lo e estudá-lo. E o Regional Sul 2 da CNBB, que é o Regional do Paraná, também tem uma cartilha que fala sobre o voto, né? Voto não tem preço, voto tem consequências. Sobre isso, Everton, né? Então seria importante, caros telespectadores, lembrar de duas coisas importantíssimas que a Igreja participou ultimamente. A primeira delas foi a Lei 9840, que proíbe a compra de votos, né, de todas as formas, e que pune com a cassação do mandato. Nós tivemos já mais de 1.000 políticos no Brasil cassados por essa lei, 9840. E a Igreja, ela foi fundamental na aprovação, né, desse projeto. Exatamente. Além dessa lei 9840, nós temos agora o projeto Ficha Limpa, que é uma prova de que a atuação da Igreja... Você imagina só uma pessoa que às vezes se recusa a dar uma assinatura e colocar o número do seu título ali. Olha o que o povo conseguiu fazer com a aprovação do projeto Ficha Limpa, né? Isso vai resolver muitíssimos problemas. Nós vamos conseguir tirar da política muitas pessoas que são verdadeiras criminosas, né? Pessoas criminosas, que cometem crimes de colarinho branco, né? Porque quem faz isso também está ajudando a matar pessoas, está ajudando a prejudicar a vida das pessoas. E o que custou isso para muitas pessoas? Apenas escrever o nome, assinar o seu nome e deixar o número do seu título. Não foi fácil recolher essas assinaturas, né, padre? Não foi fácil, e aqui eu quero destacar o papel da Igreja Católica Apostólica Romana, da nossa igreja. Isso precisa ser dito, porque a igreja às vezes até ficou assim, não tão evidente nesse processo, porque praticamente a Igreja Católica, através das suas paróquias e comunidades, ela conseguiu em torno de 90% das assinaturas. Claro que na hora de falar, a mídia coloca lá da Igreja Católica o problema da pedofilia dos padres só, que a gente não pode negar e que pode ser falado mesmo e que precisa ser melhorado. Mas por que não fala isso também, né? Por que não mostra que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que conseguiu praticamente 90% dessas assinaturas? Sim, e toda a articulação, né, padre? Muitas das reuniões, a maioria das reuniões, sempre na sede da CNBB em Brasília, a participação de Dom Dimas, toda a reportagem na televisão, muitas vezes não citava a participação da igreja, mas a gente via lá Dom Dimas, que é o secretário-geral, presente, articulando, liderando essas reuniões. Isso precisa ser dito mesmo, né? Sem dúvida. A organização da Igreja Católica no Brasil é maravilhosa, né? A organização nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, e muitas lideranças, né, foram decisivas na aprovação desses dois projetos, que são projetos recentes, né, e que vão banir
da vida política pessoas que realmente não merecem o voto de ninguém. Na sua avaliação, padre, o Ficha Limpa poderia ser melhorado ou está bom? Olha, eu estou feliz com o que foi aprovado. Eu acho que é um grande avanço, né? E graças a Deus já vai valer para as eleições desse ano. Então, é importante que cada eleitor olhe bem o passado do seu candidato, procure consultar. Hoje, graças a Deus, com a internet, nós podemos saber de quase tudo. Se o seu candidato tem processos contra ele, não vote, né? Foi votado aqui por um colegiado, né? Se ele foi condenado por um colegiado, ele vai ser impedido de se candidatar e se eleito, ele pode perder o mandato se ele tem esse mandato de um colegiado, né, do Poder Judiciário. São vários juízes, né? Não apenas um. Não apenas um, claro, porque poderia, às vezes, haver um denuncismo só para desmerecer um ou outro candidato que realmente pudesse ser bom. Mas é importante que os eleitores olhem bem, né, se o candidato deles é ficha limpa. Padre, o nosso tempo está acabando, mas um comentário aqui sobre a participação também do CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs no Brasil. Interessante esse documento, publicado recentemente também, porque mostra que não apenas a Igreja Católica, mas outras igrejas, algumas igrejas protestantes, evangélicas, estão nessa campanha também a favor da ética na política, não? Sem dúvida, é um esforço no mundo todo. Infelizmente não são todas, né? Pela unidade dos cristãos e no Brasil. E a nossa igreja, ela é uma igreja absolutamente favorável ao ecumenismo, né? Para que as pessoas creiam em Cristo, é preciso que aqueles que se dizem cristãos sejam unidos. E existe muita divisão. E o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem feito todo esse esforço pela unidade dos cristãos. E um campo em que nós podemos nos unir é esse, né? A ética na política, porque isso não importa a religião da pessoa, todos vão ser beneficiados. E se não há uma atuação, todos vão ser prejudicados. E às vezes o ecumenismo ele acontece muito mais no campo de uma ação prática do que numa disputa ou numa reflexão somente teórica, né? Quando nós nos juntamos enquanto várias igrejas cristãs para realizarmos uma ação, nós promovemos muito mais a unidade entre nós do que às vezes tentando discutir doutrinas. Padre Sidney Fabril, coordenador da Ação Evangelizadora na Arquidiocese de Maringá, foi o nosso convidado hoje aqui no Conexão Terceiro Milênio para falar sobre este tema, Igreja e Política, Política e Igreja. Padre, muito obrigado. Mais alguma consideração? Não, eu agradeço a oportunidade e espero que todos participem, né, da vida política, não somente agora nas eleições, mas principalmente, e que nas suas comunidades procurem cada vez mais organizar grupos para a participação na vida da política. E parabéns por essa missão do senhor, essa liderança, reflexão muito profunda sobre esse tema também. Obrigado. E você que quer saber outras notícias da Arquidiocese de Maringá, é só acessar o nosso portal arquidiocesedemaringá.org.br. Até a semana que vem.